Começando de novo. Seu Sandro, boa tarde. Boa tarde. O senhor foi convidado para estar aqui hoje para prestar depoimento como testemunha da senhora Jaqueline Visoli em uma demanda que é movida contra ela pelo senhor Denis Reusner. O senhor é amigo íntimo, tem interesse no resultado da demanda, frequenta a casa ou é parente da Jaqueline? Não, senhor. Não. Então o senhor está compromissado a dizer a verdade, consignando que mentir em juízo é crime. Então, eu peço ao senhor que responda as perguntas que foram feitas ao senhor, com o máximo de clareza possível, se abstendo de responder o que não souber, sob pena de responder ao crime de falso testemunho, tá bom? Sim, A partir de agora, então, nós vamos iniciar a oitiva do senhor. O senhor conhece a dona Jaqueline de onde, senhor Sandro? lá da fazenda mesmo. Qual que é a sua relação? Com ela de funcionário, né? Que eu sou funcionário da fazenda. Sabe? O senhor trabalha lá até hoje? Trabalho assim. Qual que é a sua função na fazenda? Eu cuido da limpeza, jardinagem ali, ao redor da sede. O senhor responde a quem diretamente? Eu respondo ao gerente. O gerente? Assim. Então, o senhor trabalha lá há E o quanto... encarregado também, pode vir falar comigo. Certo. Há quanto tempo o senhor trabalha lá? 3 anos. 3 anos. 3 anos, sim. O senhor viu, então, o senhor Denis entrar e sair da fazenda? Sim. Quanto à saída dele, o senhor acompanhou? O senhor tem conhecimento dessa saída, de como aconteceu? O senhor está falando da saída do dia que houve a discussão ou... Sim, o senhor viu uma discussão? Eu só vi gesto porque eu fico de longe, eu não estava perto, né? Eu estava, por coincidência, limpando o pátio, a parte da frente ali. Quando, de repente, eu vi que ele saiu, bateu a porta bruscamente lá e saiu com a caminhonete lá. Inclusive, proferindo palavras, xingamento alto. Que caminhonete que ele saiu da Saiu fazenda ou uma dele? caminhonete lá da fazenda. Da É que fazenda. ficava com ele, eu achava até que era dele, mas tinha um logotipo da fazenda. E ele xingou quando ele saiu e bateu a porta? Sim, bateu a porta do escritório lá, forte, não sei se escapou da mão dele nem nada, ele saiu rápido. O senhor sabe se tinha mais gente lá perto nesse dia? Não sei, eu estava de longe. Só sei que ele entrou lá e de repente saiu. Demorou um pouco e saiu. Uhum. O senhor sabe dizer para nós se tinha outras pessoas que faziam a função do seu Denis lá? Tinha um encarregado. Um encarregado que normalmente ficava mais tempo lá. Né? Porque o seu deles volta e meia saía. Né? Tanto saía para almoço, quanto saía para... Às vezes chegava um pouco mais tarde. Né? E aí o encarregado é que carregava peso duro lá e estava mexendo com a coisa, com a outra lá. Entendi. São mais ou menos quantos funcionários na fazenda? Em dias comuns, sem ser em safra fechada, cerca de 10 funcionários, mas né, chegava a dobrar de funcionário na época da safra. E como que é lá? O senhor também mora lá na fazenda? Fiz no alojamento lá, sim, senhor. O seu Denis ficava lá também? Não, senhor. Eu morava na cidade, inclusive, ele ia embora com o carro da fazenda. E ele vinha, que era para facilitar o serviço dele. E o senhor sabe dizer se aos finais de semana o seu Denis estava lá trabalhando? O final de semana só até meio-dia, né? Depois do meio-dia, se tivesse alguma coisa, o encarregado era delegado por ele para resolver esse negócio. Nem quando estava colhendo, você não via ele por lá, domingo? De jeito nenhum. Não via. Não. Certo. Aparecia por lá, às vezes, se desse algum problema mais grave, né? E aí, mas normalmente o encarregado cuidava de tudo. E como que é o ponto de vocês lá? É Vocês escrito. não tem um ponto Não, eletrônico? tem um papel que a hora que chegasse lá, você chegava, você marcava a hora e assinava. Certo. E em relação à jornada, que hora que o pessoal começa a trabalhar lá, a pegar na lida? Eu, por exemplo, 5 horas eu já estava envergado limpando as coisas. Agora os outros chegavam mais tarde. Olha, o pessoal que ia mexer com trator já. Mais tarde, mecânico, por exemplo, para cuidar de máquinas, chegava, começava a trabalhar a partir das 7. Né? O gerente sempre chegava mais tarde um pouquinho, 8 horas, porque ele morava na outra cidade, né? Até ele chegar na fazenda e tal. Mas tinha época que ele chegava mais cedo, mas não era constante não. E como Ele que... não tinha um horário pré-definido, pelo menos o que eu via, né? Que volta e meia, quando eu estava lá limpando, ele chegava. Né?
E como que era a saída? Que horário que eles iam embora, Não tinha um horário costumeiramente? definido, não. Hora saía às 5 horas, hora saía mais cedo, que às vezes tinha que levar alguma coisa para algum lugar e saía, não voltava mais, só voltava no outro dia. Não posso precisar se eu quero exatamente tal hora que ele saiu. Entendi. Certo. Eu estou satisfeito com o seu depoimento. Vou passar a palavra então para os advogados de defesa para fazerem seus questionamentos. Tinha horário de almoço, tinha um alojamento para almoçar lá, tinha as 2 horas de almoço. Só que tinha pessoas também que trabalhavam no campo. Eu, no campo, às vezes não retornava para o alojamento, às vezes almoçava por lá, mas era raro. Certo nele era todo mundo chegar e ir para o alojamento. Tudo normal. Tudo. 2 horas. 2 horas. Seu Sandro, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber do senhor, se o senhor tem conhecimento. O senhor falou que no caso nesse dia o senhor saiu da fazenda com uma caminhonete com o objetivo da fazenda, né? Sim. O senhor tem conhecimento se essa caminhonete pertencia à fazenda? Sim, a caminhonete da fazenda. Porque E no caso, quem fornecia o abastecimento dela era o senhor Denis? fazenda. O senhor sabe se a dona Jaqueline ela tinha frequência em visitar a fazenda, se ela estava ali frequentemente, ou se era esporadicamente, ela estava ali 2, 3 vezes na semana? Sim, ela não era constante ela estar lá, mas ela ia. Né? 2, 3 vezes por semana. Sim. O senhor tem conhecimento, pode dizer a respeito, como que era essa relação da senhora Jaqueline, se ela respeitava os funcionários, se o senhor já viu ela alguma vez agir de forma a humilhar o funcionário, ou encurralar por causa de serviço? Hipótese nenhuma. Uma senhora muito calma, eu acho que até uma mãezona, tratava bem todo mundo. Eu até fiquei assim, horrorizado de ver aquela situação, porque eu nunca tinha presenciado nada ali daquilo. Né? Sim. No caso, como o senhor já comentou ao juízo, mas nesse caso, a respeito do entreveiro verbal que os dois tiveram, o senhor sabe se se houve ali agressividade, se houve xingamento, se por parte de quem saiu? O único xingamento que eu vi foi do senhor Denis. Né? Se me ouvir meio que longe, eu estava distância mais ou menos de 50 metros dele. Quando ele bateu a porta, vai para PQP e tal, e saiu chutando lá atrás, pegou a caminhonete e saiu jogando cascada para todo lado. Sim. O senhor tem conhecimento se o senhor Denis, após essa discussão, ele voltou à fazenda, ele retornou à fazenda? Não ouvi mais. O senhor, como o senhor trabalhava ali já há um certo período, como consta dos autos, recebe dos autos, o senhor Denis ele possuía uma certa amizade com a senhora Jaqueline, motivo que até ensejou a contratação do mesmo. Sim. O senhor sabia se ele tinha uma certa liberdade para trabalhar, se a senhora Jaqueline ela tinha alguma pressão em certo dele quanto à prestação de serviço, ou não, ele tinha uma liberdade em tomar as suas decisões? Ao meu modo de ver, para mim ele era o dono, né? Porque ele chegava quando ele queria, né? E tal, e sempre ele que mandava e desmandava ali, porque ele que realmente, efetivamente, é responsável pelos acontecimentos da fazenda. Sim. Então, por isso que eu achava até normal, e às vezes eu chegava por hora lá e tal, mas de repente cuidando a fazendas externas, inerentes à fazenda. Por mim, satisfeito. Muito obrigado, senhor Santos. Desejo perguntar a parte. Senhor Santos, o senhor sabe precisar se a caminhonete com que o senhor Denis se retirou da fazenda, ela voltou para a posse da dona Jaqueline? Olha, eu não sei te dizer isso, não. O senhor viu a caminhonete na fazenda mais alguma vez, depois do evento, depois da briga? Não me recordo. O senhor Denis, ele voltou à fazenda para fazer algum tipo de acerto? O senhor soube? Não, nunca mais ouvi. E a respeito da batida da caminhonete, do abarroamento da caminhonete, o senhor chegou a presenciar se ela se deu realmente na fazenda, ou viu algum burburinho de que ela se deu em outro lugar? Não fiquei sabendo nada disso. E a respeito do almoço dos outros funcionários, o senhor sabe nos dizer se tem um pessoal que tem essa função de levar almoço para as pessoas na roça, ou era o senhor deles que fazia essa função? Não, tem
pessoa, às vezes, as pessoas levavam, ele chegou de levar já algumas vezes, porque na realidade, devido a acontecimentos no refeitório, teve que ele levar algum contratempo de lavoura, mas isso é só acontecia na safra, né? Então era muito Entendeu? esporádico. Muito esporádico. Na realidade, o convencional é que todos fossem almoçar no refeitório. E o horário de almoço, o senhor Denis, ele permanecia da fazenda ou ele se dirigia Não. até a casa dele na cidade? Ele almoçava na casa dele, a distância de 20 quilômetros, né? Pegava a caminhonete e Ele ia almoçava. até a cidade. Normalmente ele voltava ali, 2 horas, 2h30 da tarde. Normalmente ele cumpria as 2 horas de almoço ou Cumpria, ficava sim. mais tempo? Cumpria, mas eu acho que ele às vezes chegava um pouco atrasado devido aos afazeres dele, que deve ser afazeres externos, né? Porque gerente ele tem várias coisas para cuidar, não só da fazenda, como coisas externas. Quem sou eu para questionar o que ele está fazendo? Eu estou falando para a senhora o que eu via ele chegar. Né? O senhor poderia falar mais um pouco como que era a rotina dele na fazenda, do senhor Denis? A rotina dele, ao meu ver, é normal. Ele chegava às vezes 8 horas, às vezes chegava mais cedo, né? Às vezes ia embora mais tarde, se tivesse algum equipamento precisando de alguma coisa de opinião dele para ele dar encaminhamento, ele ficava até mais tarde. Né? Mas para mim era normal, tranquilo. Tudo um relacionamento ótimo, um relacionamento de empreendedorismo. Então, O senhor falou que muito longe a discussão, né? Depois, o senhor ouviu de alguém por quê? Assim, o que aconteceu? Por que o senhor acha que ele tinha sido demitido? não ouvi nada a respeito, não. Só a única coisa que eu me recordo é que eu nunca tinha visto um camarada calmo, tudo certo, de repente você vai batendo na porta, mandando para A, para B, então eu achei estranho isso aí. Foi o que me chamou a atenção na história disso aí. Encerrados? Senhora, nunca vi. Ela já proibiu vocês de almoçarem ou limitou o tempo de trabalho de vocês? Não pode saber. E de almoço? Não, às vezes ela ia até almoçar com a gente lá. Quando ela ia lá, né? Ela passava e ela poderia muito bem almoçar no outro local e ia lá e almoçava com a gente. Há No um meio dos questionamento homens. dentro, ali no meio dos funcionários, reclamando dessa questão de horário de almoço? Não. Não? Então, esse período que vocês diminuem esse horário de almoço só no período da safra? É só quando da safra só quer dizer quando é mais corrido, né? Sim. Sim, mas não é direto também, porque às vezes está no período de chuva, né? E quando não está com tempo chuvoso nem nada, é tranquilo, o pessoal vai para o refeitório e almoça. Agora, quando está ensejando chuva, tempo ruim, aí não tem um tempo assim organizadinho, a pessoa faz de acordo com o tempo. A qualidade de trabalho que vocês vai boa? Ótimo, todo mundo com equipamento de segurança, tudo certinho. Uma pergunta do juízo antes de passar para a parte requerente, senhor Sandro. Quem preenche os cartões pontos? Os funcionários? Já vem preenchido? Como que é? Não, lá tem um livro, doutor, e esse livro, ele certamente tem uma secretária que organiza ele, mas é livre, você chega, você põe lá a data e assina. Né? Num livro. Num livro. E nos cartõezinhos, quadradinhos, pequenos? Esse aí você preenche pontualmente, individual. É o funcionário Sim. que põe cada espaço ali. Sim. Certo. A palavra está com os advogados do autor. Senhor Sandro, você saberia me dizer qual é a cor da Caminhonete, não sei não, eu acho que é branco, se não me engano. Eu não tenho certeza. modelo? Não, eu não sou conhecedor de marcas de carro, eu sou até meio analfabeto. O senhor via caminhonete sempre lá? Eu vi, eu não sei te dizer se é uma Chevrolet, se é uma Volks, ou se é uma, mas é uma caminhonete. Eu sei que é caminhonete porque ela tem uma carroceria atrás, o pessoal chama de caminhonete. O senhor tem uma divisão que a cor dessa caminhonete é branca? Não, não tem não. Não tem que eu sou uma pessoa de uma determinada idade e tal. Sim. E aí, de repente, Há quanto tempo o senhor trabalha com a 3 anos. 3 anos? Qual o cargo?
Eu sou limpeza, faço limpeza. Limpeza? Sim. Qual que é a sua carga horária? Eu acordo 7 horas, 6 para 7 horas, eu estou lá trabalhando, fazendo limpeza, mantendo organizado aquela parte do escritório ali externo, né? A jardinagem, aquelas coisas ali, a gente mantém organizado. O senhor falou que acordava às 5 e tinha chegado então às 5 Não, 5 não, eu sempre acordei 6 horas, eu não gosto de acordar, mas se ele ia fazendo, eu não tinha esse rigor lá assim, todo mundo bem tranquilo. Tá? Então o senhor mentiu em juízo. Não, não tinha. O senhor falou que todo da vez. Tá, vamos estabelecer aqui um padrão. O senhor entrava qual horário? No serviço. O senhor disse ao juiz, agorinha, no seu depoimento, Sim. que mais ou menos umas 5 horas o senhor já estava lá. Sim. Só para refrescar a memória. Então, qual era o horário que o senhor começava a trabalhar de fato? Trabalhar efetivamente 7 horas, mas que eu tinha que ir lá e tinha o horário correto para a gente colocar a assinatura lá. Só Certo. que eu já estava na fazenda, a partir das 5 horas já estava de pé fazendo as coisinhas lá, mas não legalmente trabalhando. Eu estava esperando dar o horário para mim registrar o ponto lá e passar Certo. a trabalhar. Pode prosseguir. O senhor disse que ouviu a discussão. Quando foi essa discussão, senhor? Recorda mais ou menos? Não, data não. Eu sei que eu estava cuidando dos meus afazeres e estranhei, porque o senhor deles era um cara tranquilo, nunca vi nada daquilo lá. E de repente eu achei aquilo estranho, por isso que eu prestei atenção, porque toda a vida ele foi um boa praça, um camarada bom, né? E ele saiu de lá batendo na porta e tal. Eu achei aquilo ali. E esses afazeres que o senhor estava fazendo? Em céu aberto? Era um lugar fechado? Não, no céu aberto, na porta. A distância estourasse, desse muito 50 metros. Certo. Mas 50 metros no céu aberto é como se fosse daquela parte ali. Não, 50 metros é aqui, ó. É daqui na outra sala. A gente conversando, dá para perceber tranquilo. 50 metros. Então 50 metros no céu aberto. Falando alto, não dá para ouvir ele tá dando Tá, doutor, pergunta. O senhor tem a plena certeza de que ouviu palavras de baixo Sim. deles? É por isso que eu prestei atenção na coisa, porque eu achei estranho. Aquilo ali me deixou meio Mesmo a distância de 50 horrorizado. metros? Sim. Eu queria saber qual que era o equipamento que o senhor utilizava. O senhor procurava fazer que sempre utilizava os equipamentos técnicos, mas qual que era o equipamento? No caso que eu fazia jardinagem, eu usava luva, usava bota. Para mexer com aparador de grama manual, né? Nada que pudesse afetar a sua visão? Não, porque nesse dia, devido a ser coisa baixinha, era só uma tesourinha que eu estava mexendo lá, né? com bota e luva, porque lá pode ter cobra, então a gente pega anda com luva. A bota está no alto, né? E uma tesoura que eu estava mexendo. Só por isso que eu falo que eu ouvi, tenho certeza disso, porque eu estava próximo. Lá tem uns canteirinhos assim, e eu estava ali reparando eles. O senhor se lembra da dona Patrícia no dia do acontecimento? Eu não a vi, eu vi ela chegando, mas eu não vi, porque se houve esse acontecimento aí, foi lá dentro do escritório, estava O senhor viu a aí. dona Patrícia na fazenda? Foi, sim. Sim. Quando ela chegou, mas não vi dentro do escritório, porque eu estava fora como que eu ia ver. O senhor viu ela fora do escritório? Hã? O senhor viu ela fora do escritório? A Patrícia, o senhor nem viu ela fora do escritório? Não, eu vi o seu saindo, né? Ela. Qual é a relação do senhor com a Dona Julinha? O senhor ainda trabalha na empresa, é isso, na fazenda? Sim. O senhor ainda trabalha lá. Qual é a relação do senhor com a Dona Julinha? Normal, um patrão empregado. Normal. Quando o senhor tem que fazer alguma requisição, o senhor vai diretamente naquele? Tem um encarregado ali que a gente sempre direciona ele, né, para ver alguma solicitação, e ele, se grande parte das coisas, ele resolve. O senhor chegou a ouvir sobre algum acidente em frente à caminhonete? Não, senhor. Não, nada. Não, senhor. O senhor disse que na época da safra, todos os funcionários eram dispensados nos sábados ao meio-dia. Não falei isso não. Você falou que ficava, que o diretor dispensava todos os funcionários, ficava apenas encarregado até as meio-dia. Excelência, protesto. A parte está querendo colocar palavras na boca da nossa testemunha. Não foi isso que a testemunha disse. Bom, pela ordem, então, tá gravado, né? O que foi dito está gravado. Aí eu vou pedir à doutora para fazer a pergunta. Em época de safra, que horário eram dispensados os funcionários? Não, época de safra, como eu falei, não tinha um tempo
correto, entendeu? O gerente ia embora, mas o encarregado, ele tomava conta das coisas. O gerente da fazenda, em época de safra, saía do meio-dia e ficava apenas encarregado na fazenda. Sim, eu vi várias vezes acontecer isso. É igual eu falei antes, tinha momentos que precisava dele para ele pegar e resolver problemas lá. Né? Aqui, quando o encarregado não resolvia, tinha que ser ele. O senhor afirmou, o senhor não pode afirmar outra coisa do carro porque o senhor já tem uma idade avançada. E lá não tem só um carro, lá tem vários carros. Mas o senhor consegue lembrar com exatidão que o senhor ouviu falar de baixo? Sim, eu consigo porque eu estava próximo. O senhor viu o dele saindo? Eu ouvi ele bater na porta, né, e xingando e saindo, entrou no carro e saiu. Entendeu? Isso foi a única coisa que eu vi. Entendeu? Não sei com quem que ele estava xingando ali, não sei se ele estava, não sei nada disso. Eu sei que ele bateu a porta forte e saiu. Senhor, o senhor viu o Denis costumava sair aí na hora do almoço e voltava mais tarde. O senhor sabe me dizer se essa saída dele era de fato para o almoço ou para exercer alguma função dele? Como ele era gerente, ele poderia muito bem estar em prol da fazenda ainda. Não sei dizer, mas era constantemente, ele saía nesse horário. O registro do ponto é o mesmo para todos os funcionários ou existiria uma outra forma de registrar? Não, é tudo igual. Era 12 pontos Todo normais. mundo chegava lá e registrava. Não tinha como eletrônico. Não. Até porque lá eu acho que da internet não tinha como ter conta eletrônica. Satisfeitos? Certo, eu vou encerrar o depoimento dele então.